Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa nossa videoaula sobre vírus, um ser vivo fora da lei. Essa é a parte 2 da aula. Se você ainda não viu a parte 1, vai para lá, assiste a primeira aula, porque lá eu falei da descoberta dos vírus, estrutura, morfologia, falei de especificidade, falei de várias coisas. E essa videoaula aqui é a continuação daquela videoaula. Então, eu acho que primeiro tem que assistir aquela aula 1 e depois vocês vêm para cá, porque essa é a continuação. Aqui nessa aula de hoje nós iremos falar de cultivos celulares, cultivos de vírus, iremos falar também de replicação ou multiplicação viral e, por fim, daremos algumas noções de prions e viroides, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Eu falei para vocês que os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Significa que eles só conseguem multiplicar dentro de uma célula. Então, para mim observar, quantificar e identificar uns vírus, eu preciso observar ele dentro da célula. Então, eu preciso fazer cultivos celulares. E isso, vou logo dizendo, não é tarefa muito fácil, tá? A gente tem uma maneira mais simples, que é os bacteriófagos cultivados em laboratórios. Eu acredito que nessa altura do campeonato vocês já saibam o que é bacteriófagos. Bacteriófagos são vírus que só atacam bactérias. Então eu tenho aqui uma placa de Petri, tenho um meio de cultura e coloco bactérias junto com vírus bacteriófagos. Depois de um tempo, os vírus vão atacar essas células bacterianas e vai abrir espaços. Tá vendo aqui esses buraquinhos brancos? Pois é, vai acontecer a lise é a quebra da célula bacteriana e vai aparecer esses espaços. Por isso que eu chamo essa técnica de placa de lise, tá bom? É assim que eu consigo fazer o cultivo de vírus bacteriófagos em laboratório. É claro que essa é a técnica mais simples e mais fácil e, portanto, os nossos modelos de vírus que é mais estudado são os próprios bacteriófagos, justamente por essa facilidade no estudo. Além desse cultivo de bacteriófagos, a gente também pode cultivar os vírus em animais de laboratório. Como que é isso? Eu pego o vírus e vou inocular ele em animais de laboratório, animais como camundongos e coelhos. A partir do momento que eu inoculo o vírus nesses animais, eu consigo observar como que o vírus vai se comportar e como que o animal vai reagir à inoculação desses vírus. Ou às vezes esses vírus, esses animais, eles têm que ser sacrificados para me observar no tecido dele essas partículas virais ou os próprios vírus mesmo. Apesar toda essa discussão éticas e morais, existem outros problemas, como por exemplo, alguns vírus que causam doenças em humanos não causam doenças em animais. Como eu falei, eles são altamente específicos. Então, por exemplo, o vírus do HIV, que é o que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. A AIDS ela também é encontrada em outros animais, como por exemplo os macacos, os chimpanzés. Só que nessas espécies a AIDS ela é assintomática, ela só é sintomática mesmo em seres humanos. Então fica difícil adotar um animal para uma doença que só tem sintomas mesmo em humanos, tá? Um outro tipo de cultivo de vírus é em ovos embrionados. Eu tenho um ovo ali de galinha e eu consigo fazer o cultivo desses vírus ali dentro. Alguns vírus conseguem sobreviver nesse ambiente. E é por isso que, na verdade, quando você vai vacinar, a moça que vai te vacinar te pergunta se você é alérgico a ovo, porque a maioria das vacinas é feita utilizando essa técnica aqui, do cultivo de vírus em ovos embrionados, tá? E por último, aí já um cultivo muito específico, e que realmente exige um profissional com uma experiência mais considerável, é o de culturas de células. Então eu pego células humanas mesmo, pode ser humanas ou células animais, e vou dar um tratamento enzimático para esse tecido. Então eu pego um tecido, dou um tratamento enzimático e vou separar essas células. A partir do momento que eu separo essas células, eu vou dar todo o tratamento que ela precisa para ela sobreviver, como por exemplo pressão osmótica, pH, nutrientes, temperatura, para ela sobreviver e ficar lá confortável. Ali eu vou cultivar os meus vírus, então eu vou observar o que o vírus faz ali dentro, tá?
É melhor pegar linhagens diploides. Linhagem diploide é de embriões humanos, né, nesse caso, que a gente consegue, eles têm um maior tempo de durabilidade, a gente consegue observar longos números de gerações. Ou então células transformadas ou células cancerígenas. O que são células cancerígenas? São células que elas começam a se multiplicar de forma descontrolada. Então teve até mesmo um relato de uma mulher que doou essas células cancerígenas, né, para o estudo, para o cultivo celulares, e aí depois de um tempo que ela morreu, as células elas continuaram vivas e se multiplicando depois de muito tempo, né? Então tem também esse tipo de culturas celulares. Qual é a principal dificuldade desse método? Primeiro, é porque ele é muito propenso à infecção, à contaminação microbianas, né? Então tem que tomar muito cuidado para não ser contaminado, porque é uma técnica realmente que precisa de um pessoal especializado 24 horas ali em cima. E o outro problema é justamente isso, a falta de profissionais qualificados com esse perfil. Então por isso que nem sempre é tão fácil assim esse cultivo de células. Então, como eu falei para vocês, o mais fácil mesmo da gente cultivar é o bacteriófago, que é naquela placa de Petri. E por isso tem os grandes modelos aí que a gente estuda até hoje. Então, esse modelo aqui de ciclo de multiplicação ou de replicação viral é baseado principalmente aí no bacteriófago. Então, a gente tem dois modelos. A gente tem esse ciclo 1 aqui, que é o ciclo lítico, que seria um ciclo mais agressivo, é aquele ciclo quando eu estou manifestando os sintomas da doença. E tem também esse ciclo 2, que é um ciclo mais brando, ciclo lisogênico, que é aquela fase assintomática da doença. Como é que é isso? Por exemplo, quando você entra em contato com o vírus do HIV e acaba pegando a doença da AIDS, você passa uma fase assintomática, não é? Quando você está nessa fase assintomática, você está no ciclo lisogênico. Mas aí, quando você começa a manifestar os sintomas da doença, como perda de peso, diarreia constante, então você está aqui no ciclo lítico. Mesma coisa com o vírus da herpes, né? Digamos, todo mundo pode ter o vírus da herpes, mas ele tem uma fase que ele é assintomática e outra que ele é sintomática. Então, na fase assintomática, que eu não tenho aparecimento de feridas, ele está aqui no ciclo lisogênico. A partir do momento que a imunidade baixa e começa a aparecer as feridas, esse vírus então entra no ciclo lítico. Então, vamos entender mais ou menos como é que acontece. Eu tenho um vírus aqui, um bacteriófago, ele vai aderir à célula bacteriana e vai injetar aqui o seu material genético. A partir desse momento, vamos aqui para o ciclo lisogênico. Vai estar aqui dentro, né, o material genético viral. Esse material genético ele vai recombinar com o cromossomo bacteriano e a partir desse momento essa célula vai se dividir, passando para todas as demais células esse genoma viral. Já no ciclo lítico, a gente tem aqui o mesmo início, o vírus ele adere à célula, ele injeta aqui seu material genético, aí a gente tem uma fase que chama fase de biossíntese. É que esse material genético ele vai mandar com que faça a formação de novos vírus. Então começa aqui a formar aqui a cabecinha, o corpinho, a perninha dos vírus, né? Até que entra então na fase de maturação. A fase de maturação é essa fase que os vírus eles começam a replicar, até que acontece a liberação desses vírus, né? Então entra a célula, ela acaba estourando, acaba acontecendo uma lise dessa célula e os vírus eles saem então para contaminar outras células. Para a gente entender melhor, vamos ver isso numa animação. Presta atenção que essa animação ela é bem rapidinha, tá? Então precisa de muita atenção. Tem um vírus bacteriófago bem pequeno em relação às células bacterianas, então ele é bem pequeno e ele vai aderir a essa célula. Aderiu. Agora o próximo passo ele vai injetar o seu material genético dentro da célula. Injetou o material genético, esse material genético vai recombinar com o cromossomo bacteriano, vai se ligar a ele. E aí a partir desse momento a célula então se divide, esse é o ciclo lisogênico. Aí agora vai entrar no ciclo lítico.
Entra então na fase de biossíntese, que os vírus eles começam a se formar ali dentro. A partir desse momento, entra na fase de maturação, que ele começa a se dividir muito, até que acontece a fase de liberação. Acontece a lise celular, a morte celular, e os vírus são liberados então para fora dessa célula. Bom, acho que deu para entender direitinho, né? Para a gente terminar essa aula, faltam dois últimos tópicos. A gente tem que falar dos viróides. Os viróides, gente, nada mais são do que moléculas de RNA circular. É uma molécula de RNA que elas têm as extremidades ligadas. Só que diferente do vírus, que tem alguns envoltórios proteicos, como o capsídeo, o envelope, os viróides eles não têm. Eles é apenas uma molécula de RNA mesmo, só que ele é capaz de causar doença e ele também se replica, se multiplica dentro da célula do hospedeiro. A nossa sorte é que esses viróides eles estão restritos só ao reino vegetal. Então ele causa doenças só em plantas, ainda não foi descoberto nenhuma doença para humanos, tá? Para animais, apenas no reino vegetal mesmo. E finalmente temos os prions. Os prions, quem descobriu ele, o médico que descobriu ele, ganhou até mesmo um Nobel de 1997. Na verdade, prions são um tipo de proteína que ela está com uma conformidade diferente. Então ela está com um formato diferente e ela é capaz de causar doença. Ela é tipo aquela amiguinha nossa assim que leva a gente para o mau caminho, sabe? Ela tem uma conformação diferente, causa doença e quando ela chega do lado de outra proteína, ela influencia aquela proteína a se comportar da mesma forma. Ela também é altamente resistente a alguns processos que degradariam facilmente outros tipos de proteínas e ácidos nucleicos, né? Mas ela consegue se manter resistente ali e causa doença, como por exemplo o mal da vaca louca. Essas doenças que esses prions eles causam geralmente está muito ligado às células do encéfalo, tá? Então ela vai atacar essas células, matando essas células e deixando o encéfalo do animal aqui parecendo uma esponja, né, cheio de buraquinhos. Então por isso as doenças que esses prions causam geralmente são chamadas de encefalites espongiformes, tá? Então pessoal, é isso. Antes da gente acabar a aula, eu queria sugerir uma leitura para vocês, que é uma leitura muito interessante, que fala que teriam os vírus precedido das outras formas de vida. É uma hipótese que coloca os vírus, né? Tem muitos cientistas que discutem se os vírus são seres vivos ou não, mas nesse artigo aqui, que ele foi publicado numa revista muito importante, a PNAS, ele foi sugerido como uma primeira forma de vida, né? Tem antecedido aí as primeiras formas de vida. É bem facinho, é só colocar o título do texto na internet que você encontra, ou então se vocês entram em contato comigo, que eu tenho um artigo, posso mandar para vocês. Por hoje é só, ufa, né? Na próxima aula a gente vai ver então doenças virais. O assunto do vírus é um assunto muito interessante, eu espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima videoaula. Tchau!